É isso aí, malta. Sejam todos bem-vindos ao Metaverso do Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa de todas as novidades da semana envolvendo o filme do Superman do novo DCU do James Gunn. Na segunda-feira tivemos a divulgação do póster do filme. Na quarta-feira tivemos a divulgação do teaser trailer. E na quinta-feira tivemos a divulgação do teaser trailer, malta. Temos que admitir que esta estratégia de marketing por parte do James Gunn foi genial. E sendo sincero com vocês, malta, eu gostei muito destas novidades e elas deixaram-me muito hypado para o filme do Superman e para o futuro deste novo DCU. Eu acredito muito no James Gunn. Eu acredito que ele vai conseguir criar um universo da DC compartilhado muito bom, incrível, cheio de referências às histórias em quadrinhos e a toda a história da DC. Acho que ele vai conseguir honrar toda a história da DC e vai conseguir criar um universo incrível que a DC já merecia. Além deste filme ser um recomeço para a DC, também podemos dizer que é uma homenagem ao Superman, ao personagem Superman, porque ele foi o primeiro super-herói das histórias em quadrinhos, foi ele que deu início a esta era de super-heróis nas histórias em quadrinhos e vamos dizer que ele já merecia ter esta atenção e ter um filme com este nível de qualidade e de preocupação em, vamos dizer, ser fiel ao personagem, vamos dizer assim. E vemos que é mais um ponto onde nós vemos que o James Gunn tem essa atenção porque é um fã, assim como nós, de histórias em quadrinhos. E meio que o James Gunn representa todos nós ao fazer este novo DCU, desta maneira inspirado nos quadrinhos, malta. Agora falando brevemente do póster do filme, nós podemos dizer que este póster é um póster simples, mas bonito, porque basicamente é o que a maior parte dos fãs queria ver. Um póster colorido com o Superman que representasse esperança, malta. O Superman meio que a voar, a várias cores à volta dele, representa esperança e faz sentido com, vamos dizer, a frase promocional do filme, que é olhem para cima para ver o Superman a voar, que é o símbolo da esperança, malta. Acho que o póster está incrível, bonito e faz total sentido com o marketing do filme e com a ideia geral por trás da ideia deste filme. E agora falando em relação ao teaser do teaser trailer que tivemos na quarta-feira. Malta, no teaser nós não tivemos assim grandes revelações, ele meio que serviu para aumentar o nosso hype e para nos dar um pequeno deslumbre do teaser trailer que tivemos na quinta-feira. Esse sim merece um grande destaque e por esse motivo eu vou fazer uma análise completa, detalhada de cada cena para nós vermos aqui, porque este teaser trailer conseguimos mostrar o potencial deste filme e deste novo DCU. Dito isso, agora vamos parar de perder tempo e vamos ver o teaser trailer e depois eu faço a minha análise detalhada. Crypto. Home. Take me home. Superman.
Malta, este teaser trailer está incrível, está mesmo muito bom. O meu hype para este filme já estava muito alto antes de eu ver este teaser trailer e depois de o ver só aumentou. O trailer está emocionante, cheio de referências, cheio de segredos. E nós vamos ver isso agora na minha análise detalhada. Malta, a cena de abertura do teaser trailer é muito doida. Nós vemos o Superman a cair no Ártico depois de uma batalha intensa e vimos que provavelmente ele estava a ir em direção à Fortaleza da Solidão para se recuperar, mas ele não consegue chegar lá por causa da gravidade dos seus ferimentos. E isso é muito interessante porque nós vemos que neste novo DCU há vilões que conseguem bater de frente com o Superman em nível de força e conseguem machucá-lo assim até este ponto que ele nem consegue chegar à Fortaleza da Solidão. E acho que neste ponto as pessoas que dizem que não gostam assim tanto do Superman por causa dele ser forte demais e de nenhum vilão ser uma grande ameaça para ele porque ele é poderoso demais, acho que essas pessoas não se vão queixar neste filme, malta, porque nós vemos que há vilões neste novo DCU que conseguem machucar o Superman. E isso aí é bem interessante, malta, porque cria uma dificuldade maior ao Superman. E além disso, para mim, o Superman não é o símbolo de esperança por ser o mais forte. Ele é o símbolo de esperança por fazer a coisa certa, por salvar as pessoas independentemente da situação. Isso é o que o Superman significa e é por isso que ele é um símbolo de esperança. E agora falando do personagem que roubou a atenção nesta cena, que foi o Krypton, malta. O Krypton está incrível, malta. Nós já sabíamos que ele iria estar no filme, mas ele está muito mais bonito e mais engraçado e interessante do que eu pensava, malta. O Krypton está com a capa, malta. Eu pensei que o Krypton não iria estar com a capa, mas ele está com a capa e está muito fofo com a capa, malta. Ficou incrível, malta. Para quem não conhece o Krypton, ele é o super cão do Superman e ele é um cão kryptoniano e também tem superpoderes. Nós vimos isso no teaser trailer, porque nós vimos que ele usou super velocidade para chegar até ao Superman e depois usou a sua super força para levar o Superman até à Fortaleza da Solidão. E essa cena foi incrível, malta. O Krypton não vai roubar a cena quando aparecer no filme. Ele é muito fofo e muito bonito, malta. Eu gostei bastante e está aprovado. Para mim, este Krypton está aprovado, malta. Adorei este Krypton. Na cena seguinte, nós vemos algumas cenas típicas de Clark Kent, está bem parecido com os quadrinhos, malta. Vemos aquele meio atrapalhado, a desviar-se das pessoas, a ir para o planeta diário. Agora eu quero dar aqui um destaque nesta imagem aqui da fachada do Planeta Diário, malta. Ela está muito bonita, mas eu já tinha visto esta fachada do Planeta Diário em uma imagem basada anteriormente. O destaque que eu quero mesmo dar nesta imagem é no jornal que o polícia está a ler à porta do Planeta Diário. Porque se dermos um zoom no jornal, nós vemos uma imagem do Gorilla Grodd, malta. E para quem já viu o quarto episódio de Comando das Criaturas, sabe que o Gorilla Grodd aparece lá numa visão do futuro. Isso aí é bem interessante, malta, porque eles lançaram o trailer no mesmo dia que saiu o episódio e aqui no trailer já tem uma referência a isso. Isso aí é bem interessante, malta. Falando nisso, fiquem atentos ao canal que eu ainda vou fazer a minha análise do episódio. Agora falando da sequência de cenas seguintes, onde nós vemos o interior do Planeta Diário. Eu gostei, malta, está bonito, está colorido. Acho que não podia ser de outra maneira, malta. Acho que não daria para ser mais fiel aos quadrinhos, não é? Porque se eles pusessem mais fiel aos quadrinhos ficaria talvez esquisito, não é? Mas assim está bonito, malta, eu gostei. Outra coisa que também podemos ver nestas cenas é que rola um romance entre a Lois Lane e o Clark. E mais para a frente no trailer até vemos que eles em uma cena beijam-se, malta. A Lois Lane beija o Clark Kent. Na cena seguinte nós vemos o Clark e o pai dele na fazenda Kent. Provavelmente esta cena deve rolar talvez a meio do filme ou para o fim. E deve ser o Clark a voltar para casa para pedir conselhos ao pai. Isso aí é bem interessante, malta, porque o casal Kent criou o Clark e passou os valores deles para ele. Isso aí é bem interessante, ele voltar para casa para pedir ajuda, para pensar, tipo, não é ajuda para o ajudar a enfrentar um vilão, mas ajuda a tomar uma decisão importante para o futuro da humanidade que pode mudar as coisas para ele e para toda a humanidade.
Na cena seguinte, nós vemos o Superman a salvar uma criança. Isso aí é muito interessante, malta. A cena é uma cena simples, os efeitos são muito bonitos, os efeitos especiais. Nós vemos o gajo lá no fundo, as botijas, acho que são botijas de gás a saltar e o Superman a proteger a criança. Isso aí é incrível, é uma cena muito boa, é uma cena simples, vamos dizer assim, mas é o que significa ser um herói. Não é só enfrentar os vilões, é salvar as pessoas. E isto é que é um símbolo de esperança, malta. Esta cena é o que representa um símbolo de esperança. É salvar as pessoas. É um Superman que salva as pessoas. Isso era o que os fãs queriam, malta. Eu falo por mim. Isto era o que eu queria ver. O Superman a salvar as pessoas, malta. E obviamente que quero também ver ele a enfrentar os vilões, não é? Mas eu também quero ver ele no meio das lutas a enfrentar os vilões. E ele meio que a salvar também as pessoas ao mesmo tempo. E isso cria uma dificuldade a mais para o Superman e para todos os heróis. Isso é o que significa ser heróis. É salvar as pessoas e ao mesmo tempo que luta com um vilão. Porque o vilão não se preocupa com nada. Ele não se preocupa com os danos que está a criar. O super-herói, a tarefa dele é mais difícil porque ele tem que o enfrentar, tem que enfrentar o vilão e ao mesmo tempo tem que se preocupar em salvar as pessoas que estão à volta dele. E tentar causar o menos de danos possíveis enquanto enfrenta o vilão. Isso aí é muito interessante. Esta cena é simples, mas é o que nós fãs queríamos ver, pelo menos eu falo por mim. Na cena seguinte, nós vemos o Lex Luthor olhar para Superman a voar e depois temos um deslumbre da Luthor Corp, de como é que é a estética dela. E é bem interessante, malta, é uma espécie de duas torres com uma ponte no meio. Achei bem bonito, malta. Nesta cena aqui nós também temos um segredo, porque temos uma personagem escondida na imagem. Se nós dermos zoom na ponte, nós vemos a engenheira, malta. Talvez, se esta cena for sequência daquela cena onde nós vemos o Luthor olhar para o Superman a voar, talvez o Superman esteja a tentar impedir algum plano do Lex Luthor, da engenheira e talvez daquele personagem que nós chamamos de Ultraman. Isso aí é bem interessante. Mas só podemos ver quando, né, tivermos mais imagens ou quando o filme sair. Mas está bem interessante, eu gostei, a estética da Luthor Corp está bem interessante. Na cena seguinte, nós podemos ver melhor como é que é o visual do Lex Luthor, do ator que interpreta o Lex Luthor, e vemos que está bem interessante, malta. Também vemos ele com um revólver, não sei, será que tem uma bala de kryptonita lá dentro? Não sei, isso aí parece bem interessante, mas não dá para identificar onde é que ele está. Na sequência dessa cena, nós também temos o Superman numa espécie de uma caixa de vidro e ele a parti-la para fugir de lá. Não sei se isso era uma prisão para ele, não deu para bem perceber qual é o contexto desta cena toda, não é, malta? Mas é bem interessante e dá para ver que todo o elenco deste filme do Superman são atores jovens para poder interpretar estes personagens por muito tempo neste novo DCU. Isso aí é bem interessante. Depois disto nós vemos uma das cenas mais interessantes do teaser trailer, onde nós vemos uma criança a levantar uma bandeira do Superman no meio de um conflito global e ele a pedir ajuda ao Superman para o salvar. Isso aí é bem interessante porque nós vemos que o Superman vai se envolver em conflitos globais para salvar as pessoas e isso vai causar mais problemas na trama. Isso aí é bem interessante. Além disso, uma coisa que eu também gostei nesta cena é que nós podemos ver ao longo deste teaser trailer que o Superman é o herói das crianças, é o símbolo de esperança para elas. Nós vemos isso quando ele salva a criança no meio da luta contra o caju enorme. Vemos nesta cena aqui onde uma criança pede ajuda ao Superman no meio do conflito global. Também vimos em vazamentos que as crianças adoram o Superman. Eles gostam muito do Superman. Nós vimos uma cena onde as crianças agarram o Superman todas contentes. E vemos aqui que neste filme o Superman vai meio que ser um símbolo de esperança para as crianças e vai ser o herói das crianças. Isso aí é bem interessante, malta. Na cena seguinte nós vemos o Superman com o uniforme todo sujo. Vemos que provavelmente ele esteve numa batalha intensa recentemente. E também vemos que as pessoas estão contra ele. Isso aí não se sabe bem porquê. Nós sabemos que em algum momento no filme ele vai ser preso por causa de vazamentos, mas não sabemos qual é o motivo, qual é a razão por ele ser preso. Talvez seja alguma artimanha do Lex Luthor ou de outro vilão. Não sei, malta, mas isso está bem interessante. Ou talvez tenha sido por alguma coisa que ele fez em envolver-se em alguma... vamos dizer, em algum conflito global e eles não tenham gostado disso, talvez por isso. Não sei se seria por isso que as pessoas ficariam contra ele, mas temos que ver isso quando o filme sair, não é, malta?
Na sequência desta cena nós vemos o Superman a entrar nas indústrias Stagg, que são propriedade do genro do Metamorfo, que é o Simon Stagg. Isso aí é bem interessante, malta, porque estas indústrias vão ter a ver com a origem do Metamorfo. Isso aí é bem interessante. Será que nesta cena o Metamorfo está preso dentro dessas indústrias Stagg e o Superman vai lá tentar resgatá-lo? Não sei, malta, mas está bem interessante, porque nós também vemos aqui nesta cena que os outros heróis também vêm acompanhar o Superman, ou talvez venham impedir. Não dá bem para perceber qual é o contexto que eles estão um com o outro, estão a entender? A equipa com o Superman. Mas está bem interessante porque nós vemos o Guy Gardner a usar o seu anel para tapar a visão para as pessoas que estão fora da empresa, e também vemos a Mulher Gavião lá do fundo e vemos o Senhor Incrível, o Mr. Terrific lá, e vemos que estão todos lá na indústria, a indústria Stagg. E será que vamos ver a origem do Metamorfo neste filme, malta? Seria uma trama interessante para nós vermos no filme. Vemos o Rex Mason, que é a verdadeira identidade do Metamorfo, a ser transformado no Metamorfo pelo Simon Stagg. Isso aí seria interessante, e talvez nesta cena seria o Superman a tentar resgatá-lo. E falando nele, nós aqui no teaser trailer temos uma pequena cena onde nós podemos ver como é que ficou o visual dele como um Metamorfo. Vemos que o ator fica irreconhecível. Está muito bom, malta. Nós vemos a cara do Metamorfo e vemos assim parte do corpo dele, o tronco dele. Vemos que uma parte é roxa e outra parte é assim meio castanhada, roxa, malta, como é o Metamorfo nos quadrinhos. Parece que está bem fiel, parece que o visual do Metamorfo neste filme vai ser bem fiel aos quadrinhos, e isso aí é mais um ponto alto deste teaser trailer, mostrar esse pequeno, foi só uma pequena imagem do Metamorfo, mas já deu para ver que eles vão ser bem fiéis com o visual dele. Isso aí vai ser bem interessante, vemos isso no filme. E já que eu estou a falar do visual do Metamorfo, que é muito fiel ao dos quadrinhos, eu vou aproveitar para falar dos outros personagens, dos outros heróis que aparecem no teaser trailer. Aqui nesta cena nós vemos o Guy Gardner, o ator que vai interpretar o Guy Gardner, e ele está muito parecido com o Guy Gardner dos quadrinhos, malta, está bem interessante. E eu gosto bastante deste ator, malta, porque ele faz papéis engraçados, ele costuma fazer papéis de personagens meio patetas, meio parvos, e ele é bom nisso, as expressões dele são muito engraçadas, e isto aqui é muito engraçado, este Guy Gardner está muito engraçado com aquele cabelinho de tigelinha dele, está muito parecido e muito fiel aos quadrinhos. Inclusive, há uma coisa muito engraçada que eu vi na net as pessoas a comentar, é que o James Gunn está a apresentar o Guy Gardner neste filme para que no futuro do novo DCU ele utilize o Guy Gardner em um filme onde o Batman aparece e eles tenham uma cena clássica dos quadrinhos, que é a cena em que o Batman dá um soco no Guy Gardner, malta. Basicamente, essa cena é uma cena clássica dos quadrinhos. Nós vemos o Guy Gardner a armar-se sem esperto e o Batman resolve o problema. E essa cena aí é muito engraçada porque nós vemos que o Guy Gardner nem vê de onde o soco veio e fica a dormir uma sonequinha. Podemos dizer que é o Batman a ser o Batman, a dar uma lição no Guy Gardner. Ainda falando do visual dos outros heróis que aparecem no teaser trailer, na cena seguinte nós vemos o visual da Mulher Gavião. Nós já tínhamos visto nos vazamentos anteriores, mas aqui temos uma melhor visão, não é? Vemos como é que ficou depois da pós-produção, não é? Nesta cena incrível, onde nós vemos ela aproximar-se da câmara. Nós vemos aqui que os trajes vamos dizer, do Guy Gardner, da Mulher Gavião, do Senhor Incrível, o Mr. Terrific, eles seguem um padrão porque eles fazem parte de uma equipa, e isso aí é bem interessante. Mas provavelmente no futuro do novo DCU estes personagens devem aparecer de novo e devem aparecer com os seus trajes clássicos dos quadrinhos, malta. O Mr. Terrific aquele traje é igual ao traje clássico dele, mas os outros dois heróis, o traje deles foi um pouco modificado para parecer mais parte de uma equipa. Mas tenho que admitir, esta cena aqui da Mulher Gavião aproximar-se da câmara e depois a câmara ir para o lado, está muito bonita, malta. E talvez esteja naquela cena onde nós vemos o Superman a enfrentar um caju gigante no meio da cidade. Ela deve estar relacionada com um basamento de uma descrição de um boneco do filme. A descrição do boneco do filme diz que o Lex Luthor iria estar a segurar um bebê caju. E provavelmente deve-se tratar do mesmo caju que aparece nesta cena. E ele ao longo do filme deve sofrer alguma mutação, provavelmente
provavelmente o Lex Luthor deve fazer alguma mutação no bebê Caju para esse Caju enfrentar o Superman. Além disso, esta luta também deve ser um dos motivos por qual a população está contra o Superman, porque o Superman deve derrotar esta criatura, mas não a deve matar. E talvez isso seja o contrário do que a população queria ver. Talvez eles quisessem que o Superman tivesse matado a criatura, mas isso vai contra os princípios do Superman. E isso cria um conflito bem interessante no filme. E agora, citando um filme clássico do Superman, que é Superman contra a Elite, lá nós vemos um conflito parecido com a teoria que eu estou a criar, que é: lá nós temos dois lados, que é o lado do Superman, onde ele representa a esperança, a justiça, e ele derrota os vilões e manda-os para a prisão. E do outro lado nós temos um grupo de anti-heróis que mata os vilões e diz que o jeito do Superman é antiquado. O que a população agora quer ver é os heróis a matar os vilões. E nesse filme aí nós temos esse conflito. E no fim vemos que a população percebe que que esse grupo de heróis está a dar não é justiça de verdade. O conflito que tem nesse filme é bem interessante. E eu acho que talvez seja isso que o James Gunn queira mostrar um pouco neste filme. Talvez seja uma das ideias do James Gunn. E agora ficou mais na moda os heróis que matam os vilões, deixando os heróis clássicos de parte, estão-me a entender? E talvez este filme seja uma maneira do James Gunn trazer esse sentimento dos heróis clássicos de volta. Isso aí é bem interessante, trazer esse conflito do mundo real para o filme, mostrando que pode ser um filme bom com um herói clássico que não mata os vilões. Isso aí pode ser muito interessante vermos isso neste filme. Mas isso é só apenas uma teoria minha. Depois, quando o filme sair, nós vamos ver se está certa, não é? Na cena seguinte, nós vemos o Superman e a Lois Lane provavelmente na casa da Lois Lane. Vemos um momento romântico, ou um momento onde ela esteja a dar apoio ao Superman. E de fundo vemos o Solaris, malta, que é um vilão do Superman. Na cena seguinte, nós vemos o Superman na Fortaleza da Solidão, triste por causa da perda de um robô. Um daqueles robôs que costuma ficar na Fortaleza da Solidão para organizá-lo e para a manter. Vemos que ele importa-se com o robô, isso aí é bem interessante, malta. E uma coisa que eu também gosto muito é que vamos ter a Fortaleza da Solidão neste filme. E ela vai estar bem interessante, malta. Vamos ter os robôs, provavelmente vamos ter um monte de artefactos que costumam estar lá. Vai ser bem interessante, malta, ver a Fortaleza da Solidão. E também quero saber qual é o contexto deste robô estar destruído na Fortaleza da Solidão. Pelo que eu entendi, talvez o Lex Luthor invada a Fortaleza da Solidão e seja esse o motivo do robô estar destruído. Na cena seguinte, nós vemos o suposto personagem que vai ser o Ultraman. Malta, todo mundo está a teorizar que ele vai ser chamado de Ultraman, a enfrentar o Superman no estádio, malta. Isso foi mais uma das cenas que tinha sido vazada e é uma cena bem interessante, malta, porque nós vamos lá ver o Superman a enfrentar o Ultraman, a engenheira, e também vamos ver o Senhor Incrível, o Mr. Terrific, a ajudar o Superman a enfrentar esses vilões. Isso aí vai ser uma luta bem interessante. Pelo menos pelo que deu para ver nos vazamentos, vai ser uma luta bem interessante essa. Na cena seguinte, nós podemos ver o Mr. Terrific, o Senhor Incrível, a enfrentar um grupo de capangas do Lex Luthor usando armaduras da Luthor Corp. Isso aí é bem interessante, malta, porque nós vemos aqui o Mr. Terrific a usar as esferas T em combate. Elas podem criar campos de energia para o proteger. E eu também quero ver quais são as outras utilidades das esferas T, malta. Isso é uma das coisas que eu mais quero ver no filme, desde que soube que o Senhor Incrível, o Mr. Terrific, ia estar no filme, malta. Porque eu acho muito interessante as esferas T e queria ver quais são as utilidades delas e também quero ver ele a utilizá-las em combate. E vai ser muito interessante ver. Outra coisa que eu também quero muito ver é o Lex Luthor utilizando uma das armaduras da Luthor Corp e a enfrentar talvez o Superman ou outro herói. Vai ser bem interessante ver o Lex Luthor utilizando uma armadura da Luthor Corp, malta. Já que os capangas dele utilizam, espero que ele também utilize. Depois temos uma cena do Superman e da Lois Lane a beijar-se, a voar. E depois temos mais uma cena dentro do apartamento da Lois Lane, onde nós vemos a Lois Lane a dar apoio ao Superman antes de enfrentar provavelmente o vilão Solaris. Malta, tentei fazer uma análise mais completa possível. Acho que não há muito mais que eu possa dizer do que eu disse ao longo da minha análise do teaser trailer. A única coisa que eu posso dizer é que eu gostei muito da aparição do Krypton, gostei muito da ideia geral do filme e também gostei bastante da caracterização de todos os personagens.
Malta, o vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam, deixa like, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações se vocês gostam deste tipo de conteúdo, porque eu vou cobrir todas as novidades deste novo filme de Superman e deste novo DCU liderado pelo James Gunn. Além disso, deixem também o vosso comentário se vocês gostaram deste vídeo e se vocês gostaram deste trailer e o que é que vocês estão à espera deste filme e deste novo DCU, malta. Eu estou a gostar bastante destas ideias do James Gunn e acho que ele está aí para o caminho certo. O vídeo fica por aqui, obrigado por tudo, fui!